nós temos 20 minutos para vocês apresentarem o trabalho, né? E logo em seguida a gente vai dialogar as propostas. Então, no final da apresentação de todas, né, a gente vai fazer essa conversa, né? A gente vai fazer essa comunicação, dizendo assim. Só um instante, Beatriz. Só confirmando, então a Lucinéia já estou vendo, está aqui na sala. Boa tarde, prazer, Lucinéia. Boa tarde, professora. Prazer, todo meu estar aqui hoje. Que bom. A sua coautora, Gerenice, ela vai apresentar também? Infelizmente não, porque é a minha professora, né, a orientadora, e ela está em aula nesse momento, não conseguiu. Tá. Ela Aí não conseguiu para esse momento, pediu desculpas. Não, imagina, a gente entende. É só porque a gente também não conhece, assim, né? Daí estamos conhecendo agora. Entendi. No caso, a Gisele está presente? Sim, estou presente. Aqui. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A apresentação será realizada pela coautora e pela autora. Ah, que ótimo. A Isabela, né? Isso. Também está presente aqui. Prazer. E Olá, a Cláudia. E depois temos a Cláudia Tan. Não está no momento, né? Professora, a Cláudia Tami não respondeu aos e-mails que nós enviamos para ela, então não sei se houve algum problema com o e-mail dela, algo assim, mas infelizmente a gente não conseguiu conversar com ela. Não sei se ela conseguiu olhar a programação pelo site do evento, mas se até no final da apresentação ela chegar, né, a gente, enfim, ela faz a apresentação dela também. Tá bom. Tá bom. Então, a Diana, que está aqui com a gente também, a Diana, nossa participa da organização, né? Isso mesmo. A Diana Farias, que está aqui com a gente, ou é outra Isso. Diana? Não, é a Diana Fagundes, que vai transmitir no caso. Vai organizar, né, toda a sessão. São 3 trabalhos para serem apresentados nessa sessão de comunicação. De repente, já que a Cláudia ainda não apareceu, a gente pode estender, caso vocês queiram, caso vocês sintam a necessidade, a gente pode estender também, não acredito, de 20, 25 minutos, para não ficar aquela coisa corrida, que às vezes a gente acaba se estendendo um pouco em um slide e outro, né? E aí não há essa necessidade de interrupção das falas. Isso. Então, acho que a gente pode dar início, né, Maria, às apresentações. No meu aqui, no nosso horário de Manaus, são 15h02. Acho que a gente pode começar, né, com a Lucinéia, então, apresentar o seu trabalho. Então, você está com a palavra, Lucinéia, uma boa apresentação. Ok, obrigada. Eu vou fechar aqui a câmera, tá bom? Para iniciar a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Não está ampliada ainda. E agora? Ainda não. Não? Ficou pequena aí para vocês? Porque ela não está aberta, né? Ela está minimizada. Os slides estão aparecendo do lado esquerdo. Ah, então vou ter que colocar em tela inteira, tá Tá bom? tipo o F5. Eu vou tentar colocar na tela inteira, certo? Sim, você pode também colocar no modo de leitura, porque às vezes acontece com o PowerPoint dele travar quando a gente faz essa apresentação pelo Google Meet. E aí você pode clicar no modo de leitura, que aparece logo do lado ali no canto esquerdo. E aí? Apareceu? Ainda não. Modo de leitura?
Onde fica isso? Ai, Não está compartilhando a tela ainda, tem que compartilhar, né? Aí, quando você compartilhar, eu acho que eu consigo ver por aqui esse Isso. modo de leitura. eu vou compartilhar. Gente, um momento. Aqui, compartilhar. Tá vendo aí? Tá aparecendo pra gente. Aí você pode tanto iniciar a apresentação de slides, que é aquela tacinha, né? Eu sempre olho como uma tacinha. Ou um Isso, do lado da F5, né? tacinha. E do lado da tacinha, bem do lado esquerdo, tem um botão que é modo de leitura. E aí você pode Tá. clicar nele. Do lado da tacinha tem o modo ajustar. Isso, Aqui, de modo leitura. de edição Isso. de leitura. Isso. Esse aí mesmo. E agora? Agora tá expandido. Agora. Boa dica. Não conhecia. Obrigada. Então, queria agradecer, né, primeiramente ao seminário, né, de Letras e Artes, né, a organização, por terem aceito o nosso trabalho, né. Este é um trabalho que filia-se no projeto de pesquisa da minha professora de discurso digital. Faz parte, é um recorte da tese que a gente está elaborando, né, sobre a pandemia como acontecimento discursivo na rede digital. Então, a análise de hoje que a gente vai apresentar para vocês, o recorte é Placar da Vida, efeitos de silenciamento no discurso governista sobre os óbitos por Covid-19 no Brasil. Né, a pandemia Covid é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais importantes da história recente da humanidade, sobre a qual foi produzido muitas informações, desde que a China notificou a existência de uma possível cepa de coronavírus que estava causando pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, no dia 31 de dezembro de 2019. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, e em maio do mesmo ano, o país já somava mais de 250 mil casos confirmados e mais de 16 mil óbitos pela doença. Com a pandemia instalada no país, ainda no primeiro semestre do ano de 2020, o governo federal criou a estratégia de comunicação Placar da Vida, para informar suas ações de combate à Covid e também divulgar divulgar o número de pessoas recuperadas da doença. Os primeiros números de recuperados começaram a aparecer nos boletins do Ministério da Saúde a partir de 14 de abril de 2020 nos canais da mídia governamental oficial, sites, rede social, imprensa oficial. A partir de 18 de maio do mesmo ano, foi iniciada a divulgação do Placar da Vida, no mesmo dia em que o país atingiu a marca de 100 mil recuperados, com o número de brasileiros salvos, sem mencionar nestes materiais o número de óbitos pela doença. O leitor, para ter acesso à informação completa sobre a situação epidemiológica do Brasil, deveria clicar no link disponibilizado na página e entrar no site do Ministério da Saúde. A peça gráfica elaborada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal foi amplamente divulgada na página da rede social Facebook do Ministério da Saúde, em diversas publicações, sempre com foco e referência ao número de brasileiros salvos e em recuperação. Nos interessa, neste trabalho, analisar o discurso governista sobre a Covid, além de outros atravessamentos discursivos, como também o discurso inscrito nos comentários dos leitores da página do Facebook no Ministério da Saúde, em circulação no período de 16 de março de 2020 a 7 de julho. O estudo respalda-se no arcabouço teórico da análise de discurso de Michel Pechet, que define o discurso como efeito de sentido entre os interlocutores. Nesse sentido, o presente trabalho analisa o discurso em circulação na rede social sobre os dados epidemiológicos da doença, com destaque para o silenciamento no número de mortes nesses materiais publicitários. A hipótese levantada é que ao não divulgar as mortes, o discurso governista silencia os óbitos, produzindo um efeito de retorno à normalidade, de situação controlada da pandemia para a população. A partir de um arquivo, nosso corpo,
o nosso corpus ele foi formado a partir de um arquivo de materialidades digitais que abordam a temática em pauta. Construímos um corpus formado por 7 sequências discursivas que foram divididas em 2 recortes, sendo o primeiro sobre os brasileiros que tiveram sua saúde recuperada após a doença, com dados sobre os mortos em algumas materialidades, e o segundo sobre os brasileiros salvos. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês aqui o primeiro momento, né, como é que o governo começou a falar sobre o assunto, né, o discurso sobre o assunto, como é que ele começa a trazer os recuperados. Antes não tinha essa informação, os primeiros boletins não tinham dados sobre recuperados, apenas de pessoas acometidas em óbito, só a partir dessa data, né, do dia 14 de maio, que eles começam, 14 de abril, é que eles começam a trazer o número de recuperados, e também começam a diferenciar o número de óbitos, né? Vocês vão ver aqui nas nossas materialidades. Então, nossa metodologia para análise das SD serão mobilizadas algumas noções da AD, né? Como a metáfora, o acontecimento discursivo e o silenciamento, além das contribuições teóricas do discurso digital e de alguns estudos das ciências sociais e da saúde. Então, esse aqui é nosso primeiro bloco. Aqui uma publicação no dia 14 de abril, né? É a primeira publicação em que vai aparecer aí um número de recuperados. Voltou. Aí a gente tem aí o dado de 14.026 pessoas recuperadas, né? Temos aí um número de óbitos. E aí do lado, uma pessoa, da glória a Deus, ao aleluia, ao Altíssimo, e o comentário, né, do Ministério respondendo, né, diariamente, planejamos estratégias e informações relacionadas. Eu quero dizer para vocês que não é sobre essa questão dos comentários, eu não escolhi, tá? Os comentários, esses eram os comentários que o próprio Facebook selecionava como relevante para mim no momento da coleta, tá certo? É muito importante informar isso, porque a gente sabe que, por exemplo, essa é uma publicação de 1.800 comentários, né? Então, assim, o Facebook, ele elenca, né, os seus próprios critérios, quais são os mais relevantes. Então, no momento do clique, estes era tido como o primeiro comentário mais relevante para o Facebook. Que não quer dizer que teve pessoas que discordaram do governo, que xingaram, que fizeram outros tipos de comentários, tá? Aqui, um comentário, né, uma postagem, né, o que chamou a atenção para mim nessa publicação é porque aqui há uma cobrança sobre o número de recuperados, né? O governo só divulga o número de casos e o número de óbitos, né? Volta para o formato antigo. E aí alguém já questiona ali, onde encontramos dados atualizados de pessoas curadas? Será que ninguém se cura? Ninguém se cura? Cadê esses números? Claro que tem muita gente curada. Os jornais não divulgam o correto para poder vender mais. Algumas estações de TV, como a Globo, não divulgam o correto. A Bandeirantes dá a notícia correta, as outras falam alguma coisa e continuam suas programações. Aqui, no dia 24 de abril, o governo volta a sinalizar o número de recuperados, né? Só que aqui eles fazem uma observação, né? 27.655 pessoas recuperadas, estimativa sujeita à revisão. E aqui, o comentário do leitor: não está atualizado o número de casos no Brasil, nunca vai se saber o total de pessoas atingidas pelo coronavírus. Só gostaria de saber, dessas 3.600 mortes referidas pela Covid-19, quantas foram descontadas após exame negativo, pois sabemos que pessoas morreram com suspeitas de infarto e outras causas e foram atribuídas ao Covid. Após o exame negativo, o que é feito? Não é? Leitores questionando os dados. Aqui, nessa sequência número 4, aparece aqui o número de óbitos nos últimos 3 dias e o número de óbitos em investigação. Eles estratificaram, né, os dados sobre os óbitos. É isso que chama a atenção, por isso a escolha dessa sequência, né, dessa materialidade. E aqui,
o comentário do leitor. Gostaria de saber quantos foram as mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Por gentileza, alguém pode me informar? Está muito confuso as informações aí prestadas. Gostaria de saber por que o Ministério da Saúde não coloca esse quadro com mortes diárias com frequência, quer dizer, diariamente. Então, nosso primeiro movimento de análise para esse bloco de SDs no bloco 1, as 4 sequências discursivas, né, SD1, SD4, SD3, SD, apresentam prints de publicações da página do Facebook do Ministério da Saúde. A sequência trazem dados epidemiológicos da situação de Covid, a partir da divulgação das informações sobre pessoas recuperadas. Até o dia 14 de abril, este dado não era divulgado pelo Ministério, fato discursivo que quebra uma sequência de divulgações que até então só considerava número de casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos. Neste caso, divulgar o número de recuperados complementou as informações do boletim, produzindo efeito de alívio nos leitores da notícia, como nos discursos dos leitores comentaristas, como da SD1, glória a Deus, aleluia, Altíssimo. Já quando na SD2 e SD3 não foram informados os dados sobre o número de recuperados, o discurso governamental produziu um efeito de omissão de informação, o que é cobrado pelo leitor comentarista da SD2. Ninguém se cura, cadê esses números? Produzindo o efeito de cobrança da transparência por parte de dados que são divulgados pelo Ministério da Saúde. As 4 sequências apresentadas mostram uma falta de regularidade discursiva nos materiais publicados pelo Ministério da Saúde, na página da rede social, com mudança frequente no formato das informações. Na SD4, o discurso governista divulga 3 dados sobre a situação dos óbitos, uma estratificação da informação. Tal discurso oficial de explicação por tipo de óbito busca atender à cobrança do discurso do leitor comentarista, que questiona na SD4. Gostaria de saber quantas foram as mortes por Covid nas últimas 24 horas. Segundo o Laboratório de Monitoramento da Fiocruz, monitora a Covid-19, os dados levam um longo caminho até serem divulgados por meio dos boletins. Algumas prefeituras ainda registram em pronto-socorro, em papel, né, para depois digitar estes dados. Essa notificação é iniciada na unidade de saúde, hospital, pronto-socorro, UPA, etc., que notifica a Secretaria Municipal de Saúde que em caso de óbito de Covid ocorreu, e depois esta notificação é enviada pela Secretaria Estadual de Saúde e Governo Federal. Ou seja, os dados que vemos sobre a pandemia percorrem um longo caminho até serem publicados. Assim, a tentativa de divulgar os óbitos por dia levou o discurso do governista à imprecisão, já que os dados da SD4, no item óbito nos últimos 3 dias, não representavam a realidade de todos os óbitos ocorridos nos últimos 3 dias em todo o município do Brasil, ainda segundo o relatório da Fiocruz, o que se divulga sobre o número total de óbitos nas últimas 24 horas é o que chegou no sistema por meio da digitação. Assim, o discurso do Ministério da Saúde, de divulgação dos dados nas 4 SDs, produziu efeito de dúvidas, o que contribuiu para o aumento da desconfiança acerca dos dados, como apresentado no discurso do leitor comentarista. Sabemos que pessoas morreram com suspeitas de infarto e outras causas e foram atribuídas à Covid. No próximo bloco de SDs, diferente do bloco 1, o discurso governista, atravessado pela FD publicitária, irá silenciar os óbitos, enquanto enaltece o número de pessoas curadas, uma ruptura com o seu próprio discurso. Então, este é o nosso bloco 2, né? Que, enfim, a gente traz aí o Placar da Vida, uma peça publicitária que faz parte dessa série que tem aí acima hashtag Ninguém Fica para Trás. Foi uma campanha feita pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Ministério da Saúde, não, pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, não é, para divulgar suas ações com relação ao combate à Covid. E aí eles utilizaram a bandeira, né, como pano de fundo, né, as cores, né, uma referência à nossa bandeira nacional, e trataram os brasileiros que foram curados ou que se recuperaram como pessoas salvas, né, brasileiros salvos, 100 mil brasileiros salvos. E na legenda da publicação, a luta do governo federal contra a Covid não para, já são 100 mil brasileiros curados da doença.
e 136 mil em tratamento. Até 14 horas dessa segunda-feira foram registrados 250 mil casos de infectados pelo coronavírus. Mas o governo está atento e cuidando de todos. Confira mais informações aí, é o link para você entrar na página do Ministério da Saúde e verificar o boletim completo, né? Aí uma pessoa comenta, a Andiá, fora as subnotificações, e aí eles respondem, boa tarde, já está em vigor o programa Diagnosticar para Cuidar, né? O governo tentando responder aí essa pessoa que está dizendo que existe muita subnotificação. Aqui outro placar da vida do dia 13 de junho, né? Agora já com 379 mil pessoas curadas. O governo federal segue ampliando as ações com habilitações de leitos e distribuição de EPIs para continuar salvando o maior número de vidas. Força, presidente, avante Brasil. Uma leitora comentou. E aqui eu trago essa materialidade que não faz parte lá da sequência da série Ninguém Fica para Trás, né, da hashtag Ninguém Fica para Trás, uma publicação do Ministério da Saúde. O número de pessoas curadas da Covid ultrapassa o de casos ativos em acompanhamento no Brasil, casos recuperados, casos em acompanhamento. Lembrando que aqui, nesse período, a gente já ultrapassava 100 mil mortos, né? Esse período aqui de junho. O Ministério da Saúde investe pesado no combate ao coronavírus, com a distribuição de ventiladores pulmonares, habilitação de leitos, distribuição de equipamentos. Hoje, o número de curados da Covid ultrapassou o número de casos ativos, saiba mais. Graças a Deus, aqui está melhorando bastante, porém, continuamos fazendo a nossa parte. Então, no bloco 2, as SD 5, 6 e 7, o discurso governista sobre os dados da Covid exclui os mortos pela doença e ressaltam o número de recuperados e silencia o número de óbitos totalizados no dia da publicação. 16, vai que, no caso, na SD5, a gente tinha um número de 16 mil mortes, né? Das quais 674 foram registradas nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Ministério, em 18 de maio de 2020. Mas, na rede social, o discurso governista optou pelos vivos, ou salvos, e fez da notícia um placar, como se fosse um grande jogo a situação da Covid no Brasil. Na SD7, também é silenciado os óbitos. Nas duas sequências, o discurso governista, atravessado pelas FDs publicitárias e neoliberal, ao silenciar os mortos, produz efeito de negação para a população sobre a gravidade da doença e também de eficiência do governo frente ao combate no combate ao vírus, e também é um convite para a população voltar à vida normal, porque não há perigo. A maioria das pessoas são curadas, salvas. Essa negação, no discurso governista, traduzida no silenciamento dos mortos, é, segundo Bock, o funcionamento social cínico cuja estratégia é reduzir o outro a um resíduo sem importância, instrumentalizar seus corpos e existência em nome da manutenção de uma determinada estrutura social e econômica. Neste sentido, o discurso dos leitores comentaristas, nas três sequências deste bloco, segue uma regularidade discursiva de concordância com este discurso, como no comentário da SD7. Graças a Deus, aqui está melhorando. Outra regularidade discursiva é o texto que acompanha as postagens, onde o discurso governista faz propaganda de suas ações de combate à pandemia, como na SD5, a luta do governo federal contra a Covid não para, que filia-se na formação discursiva publicitária e produz efeito de trabalho pelo fim da pandemia. Além das cores da bandeira nacional, uma referência romântica do patriotismo, que é destaque nas três SDs, nas SD5 e 6, o uso da hashtag Ninguém Fica para Trás, leva o leitor para uma campanha publicitária do governo federal sobre as ações do combate à pandemia. Na hashtag, o discurso governista reúne todas as informações sobre a pandemia, com 35 mil publicações até o dia 29 de maio de 23. Nossos primeiros efeitos aí de finalização, né, porque a análise desse material começou agora, né? Então, assim, os movimentos de análise apontam que o discurso governista, atravessado pelas FDs publicitária e jornalística, e também neoliberal, não apenas silencia as mortes, mas discursiviza a pandemia como um jogo,
onde existem vencedores e perdedores, pois o placar da vida é apresentado ao leitor como um painel de jogo esportivo e produz efeito de vitória. Assim, o discurso que busca produzir efeito de transparência, univocidade, lógica, é profundamente opaco, tendo em vista as circulações confronto que funcionam a partir de um jogo metafórico que se instaura no discurso. Nesse jogo discursivo, o placar dos perdedores, aqueles que vieram a óbito e deixaram suas famílias limitadas, é silenciado. O silêncio, para Orlandi, é a significação, é o que dá sentido ao discurso, o que não somente está em suas entrelinhas, no fôlego, entre uma palavra e outra, mas que revela o real da linguagem e que, por isso, é fundador, mas também pode ser constitutivo na política de silêncio quando interdito dizer ou quando opta por X ou e não por Y, como uma busca pelo apagamento das palavras e não somente silenciá-las. E nesta movimentação do silêncio, o sujeito, ora censurado, produz resistência à interdição do dizer. Ademais, o discurso sofre outros atravessamentos discursivos, a exemplo da infodemia, efeito da pandemia, a saber, outra enfermidade descrita pela OMS, como resultado do aumento no volume de informações sobre um determinado assunto, que podem se multiplicar em pouco tempo devido a um evento específico e que tem como uma de suas principais consequências a desinformação. Assim, instaura-se na rede digital e social os confrontos discursivos e o embate das diversas posições sujeitos sobre as determinações ideológicas. Aqui, obrigada, gente. Excelente, Lucinéia, obrigada pela sua apresentação. Obrigada. A gente vai dar continuidade agora, passar ao próximo trabalho da Gisele e da Isabela, né? E como a Maria explicou anteriormente, vamos fazer o debate depois de todos os trabalhos apresentados. Já cumprimento a Tami, que entrou aqui na sala, né? Então, boa tarde, Tami. Cláudia Tami, no caso. Então, tá bom, Gisele, Isabela, a palavra está com vocês. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gisele. Olá, boa tarde. Meu nome é Gisele Amado e tem aqui a Isabela Zaide. Nós duas somos doutorandas no Programa de Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Bom, estamos felizes, né, com a oportunidade desse evento. Achamos de uma sensibilidade incrível, assim, a temática e a forma muito bonita, né, que está sendo trabalhado, né, lidar com isso, lidar com a arte, né, com a linguagem. E nós ficamos realmente muito impactados e felizes mesmo com essa oportunidade. Bom, esse texto, nosso texto já está publicado em uma coletânea, né, e nós trazemos um recorte aqui para vocês das análises que a gente realizou, as quais nós intitulamos como as ressignificações das manifestações do afeto em tempos de Covid-19. Bom, nós trazemos, então, uma reflexão sobre como as manifestações de afeto, entendido, né, como carinho, acolhimento, amor e o apoio, foram materializadas com a pandemia do Covid-19. A partir de como fomos interpeladas por essa situação, discutimos tais manifestações diante da morte e dos efeitos produzidos pelas medidas sanitárias protetivas necessárias. Seguindo uma metodologia qualitativa, nós analisamos materiais linguísticos e imagéticos com vistas à compreensão de como tais manifestações perpassam a morte e o corpo reconfigurado pelos usos dos equipamentos de proteção individuais, os chamados EPIs, e pelo distanciamento social no contexto pandêmico no Brasil. Então, nós compreendemos essa morte, né, como a instância que efetivou a gravidade da doença provocada pelo coronavírus e que tem esse duplo desdobramento para as ressignificações das manifestações do afeto, o que impactou na necessidade do cumprimento das medidas de segurança, que também reincidiu nas ressignificações.
Esse uso de EPIs era necessário para corroborar com a tentativa de redução da transmissão do coronavírus. Por essa razão, propomos considerar o uso de equipamentos de proteção individuais e o distanciamento social recomendado entre os corpos como prática que impacta diretamente na convivência social, pois interfere nessas manifestações de afetuosidade como antes praticadas. Então, para respondermos, né, às nossas inquietações, além de nos basearmos em um quadro teórico metodológico discursivo Foucaultiano, para percebermos como o poder permeia as relações sociais e está presente nas práticas discursivas, propomos 3 conceitos: limites provisórios do corpo, acorpóreo e o dever sobrevivência. Esses conceitos para nós são fundamentais para que a gente possa compreender como as manifestações do afeto foram sendo ressignificadas pela pandemia. Nós entendemos, né, que a morte aliada aos números ascendentes de contagiados provocaram o efeito de insegurança que não foi minimizado nem mesmo pelo uso de equipamentos de segurança. Então, em todo o Brasil, as formas de sepultamento sofreram modificações devido à necessidade de agilização dos trâmites e ao número crescente de vítimas do coronavírus. Então, tais mudanças tiveram reflexo não apenas nessas vítimas, mas em qualquer tipo de falecimento à época, pois a despedida não podia mais seguir os padrões institucionalizados, o que recaiu sobre as alterações e modos de ritos fúnebres de despedidas, impedindo o fechamento da finitude. Houve o impedimento dos atos simbólicos de despedida, uma vez que o caixão ele seguia lacrado do hospital diretamente para o cemitério, sendo proibido o contato. Tal proibição, ela reincidiu sobre a falta de materialidade do corpo, substituída pela materialidade do caixão, o que compreendemos como um efeito que pôde comprometer o fechamento da finitude marcado pela ausência do corpo. Então, nós propomos considerar o uso de EPIs e o distanciamento recomendado entre os corpos como que compreendemos por limites provisórios do corpo, o qual separamos em 2 vertentes, a saber, 1, pelos limites provisórios do corpo, é configurado pela materialidade dos aparatos de segurança, que o modificam em termos da individualidade, uma vez que eles são acoplados dispositivos que recaem na responsabilidade no cuidado de si, como a gente pode ver na imagem 1. E 2, nos limites provisórios do corpo recaem sobre ele os efeitos das relações entre os corpos, isto é, na coletividade, que estão reconfigurados pelo distanciamento de segurança com o outro, que a gente consegue visualizar na imagem 2. Então, por tais limites, no corpo está visível a reconfiguração que possibilita significá-lo como possível transmissor do coronavírus, deslizando sobre ele o alerta da circulação desse vírus e a possibilidade de se contrair a doença. As incertezas, elas comprometem as relações com o outro, promovendo um processo de flutuação de ânimo, relacionado pelos limites provisórios do corpo. Processo que ocorre também no isolamento social, o qual suscita a angústia, levando à insegurança de não poder se distinguir um corpo contaminado de um corpo são. Dessa maneira, compreendemos que as 2 vertentes estão imbricadas uma na outra, sendo necessária a reconfiguração nos limites provisórios do corpo, em qualquer situação social cotidiana. Essa reconfiguração, a partir da obrigatoriedade do uso dos EPIs, marca o corpo e o destitui do seu lugar social, conhecido e familiarizado antes da pandemia,
ocasionando, assim, uma ruptura que impossibilita a ocupação desse lugar, pois o panorama pandêmico, ele provoca outros modos de interação, implicando novas formas de manifestação de afeto, o que compreendemos como um cuidado de si, individual. O corpo, ele antes conhecido, aquele sem máscara, sem viseira de proteção, sem luvas, sem a emergência do uso do álcool em gel, agora ele se reconfigura em um lugar de responsabilidade social em que tal cuidado se reflete para o cuidado do outro, aquele cuidado coletivo, ocorrendo uma estabilização dos limites provisórios do corpo. Então, essa reconfiguração, a partir da obrigatoriedade do uso de EPIs, marca o corpo e o destitui do seu lugar social conhecido e familiarizado antes da pandemia, ocasionando, assim, essa ruptura. Perdão. Então, desculpa. Volta, por favor, querido. Cuidado. Tal estabilização, ela promove a constituição, então, né, que a gente estava falando dessa estabilização, ela promove a constituição imaginária do acorpóreo, que propomos pensar como um corpo destituído das partes responsáveis pelo contágio do coronavírus e é intangível pela sua concepção. Ou seja, ele é um corpo sem boca, sem nariz, sem olhos e sem mãos. O acorpóreo, ele poderia promover a retomada das relações sociais existentes antes da pandemia, na medida em que cria condições de possibilidade que permitem aos familiares manifestações de afeto, aquelas antes praticadas, o que pode levar ao aumento da potência de agir. Esta, né, potência de agir, ela garante a vontade de viver, a qual é diretamente proporcional às afecções do corpo, suscitando a flutuação de ânimo. Isto quer dizer que, caso afetado de forma positiva, eleva-se a potência de agir, enquanto que, se afetado de forma negativa, a potência de agir diminui. Então, nessa imagem, ela retrata, né, a materialização simbólica do que propomos como acorpóreo, na medida em que o abraço e o contato entre os corpos puderam ser realizados de forma costumeira por intermédio do uso de um aparato que destituiu um dos corpos das partes transmissoras do coronavírus. Bom. Compreendemos o outro conceito que nós trazemos, que é o devir sobrevivência, nós compreendemos que o devir se forma na heterogeneidade, nas diferenças, constituindo algo de imprevisível a partir de um encontro com o outro, o que torna o processo transformador nessa dupla captura, pois a partir desse encontro não há retrocessos. Conforme propomos, o devir sobrevivência, ele se origina das potências do corpo e dos limites provisórios, os quais são agenciados pelo cuidado de si que atravessa o cuidado do outro. No devir sobrevivência, estão imbricados os modos sobrevivência e sobrevivência, visto que o primeiro opera o cuidado de si para a manutenção da vida, recaindo aos limites provisórios do corpo as condições de possibilidade para tal manutenção. E o segundo, ele se constitui das inquietações latentes provocadas pela situação pandêmica e promove movências transformadoras para um reaprendizado da vivência propriamente dita. Não se trata, portanto, de um modelo, de uma imitação, mas de uma experimentação irrepetível, um vir a ser. A linha transformadora que une o corpo e os limites provisórios no devir sobrevivência altera de maneira irreversível as duas potências, desfazendo as significações, isto é, o corpo acoplado aos equipamentos protetivos, bem como os limites provisórios, eles jamais retornarão à sua gênese e vibram a sobrevivência. Bom, as novas formas de manifestações de afeto,
não são instantâneas, né? Pois elas se constituem por processos, os quais tiveram início marcado pela necessidade de mudanças a partir da pandemia e que requerem uma demanda de aprendizagem e de adaptação constante devido às características do período, tendo como aliado o uso de tecnologia. Outra forma da manifestação de afeto pode passar pela corpórea, visto que ele caracteriza a ausência da doença em tempos de pandemia, por se configurar momentaneamente em um sistema de segurança potencializado que recai em um corpo imune, não transmissor do coronavírus. Já nos pelos limites provisórios do corpo, a demonstração de afeto ainda requer cuidados e distanciamento pelas incertezas e imprevisibilidades do momento. Então, essas formas de manifestação de afeto se distinguem entre si na relação de proximidade entre as pessoas, na alternância entre o virtual, mediado pela tecnologia, e o presencial, que engloba o corpóreo e pelos limites provisórios. Bom, nos modos de sobrevivência, opera-se a manutenção da vida e o reaprendizado da vivência, havendo a necessidade de rearranjos das maneiras de viver, que requerem um fluxo permanente da relação de proximidade com o outro, o que interfere na flutuação de ânimos em prol de um dever sobrevivência. Essas aqui são algumas das nossas referências, e eu gostaria de agradecer pela escuta e pela participação no evento. Obrigada. Obrigada, Gisele, Isabela, excelente trabalho. Vamos passar a palavra agora a Cláudia Tami. Com você a palavra, Cláudia, bem-vinda. A minha internet não está colaborando muito, então, mas eu vou tentar apresentar. E aí eu peço para vocês, caso caia, vocês me avisem, deem um oi, porque eu vou abrir a tela e eu não vou conseguir ver a sala. Vou iniciar aqui. Só um minutinho. Achei, consegui. Ok, então, dando início à minha apresentação, boa tarde a todos. Sou Cláudia Tami da Cruz Abreu, sou mestra em letras pela Universidade Federal do Maranhão e trabalho no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no IEMA. Essa pesquisa é um artigo, trata-se da construção da narrativa da pandemia de Covid-19 por editoriais do Jornal Nacional, estratégias de patemização e espetacularização. A grande questão dessa pesquisa, que me levou a fazer essa pesquisa, foi o quão interessante é observar como é que uma notícia, a mesma notícia divulgada por meios diferentes, por veículos diferentes, no nosso caso aqui o telejornalismo, pode se desdobrar em narrativas distintas, como disse Karen em 2009. Então, nós temos uma mesma situação narrada, que é a pandemia de Covid-19, mas cada telejornal, aqui no nosso caso, vai construir uma narrativa diferente, vai ter escolhas diferentes de como contar. Então, lembrando aqui que o primeiro caso do coronavírus foi registrado em dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, e apenas em 11 de março de 2020 é que a Covid-19 foi classificada pela OMS como uma pandemia, e no Brasil as coisas fecharam permanentemente as escolas no dia 15 de março. Então, ali foi criada uma situação que precisava ser contada de alguma forma para a população. Então, a partir desse marco, o novo vírus, os sintomas, o modo de contágio, os possíveis agravamentos e o seu grau de letalidade elencavam-se como notícias majoritárias a serem divulgadas pela imprensa à população. Já que a imprensa tem essa função de informar,
ela tinha como prioridade informar o que estava acontecendo, já que era uma situação global que impactava a vida das pessoas como um todo. Então, essa pesquisa lança um olhar sobre o discurso telejornalístico e convida-nos a uma reflexão acerca da influência dos meios de comunicação concretizada em seu poder de construir realidades e mudar opiniões, já que a mídia, no caso aqui o telejornalismo, tem esse poder, tem essa função de informar, mas também tem o poder de moldar da forma que achar mais interessante e mais necessária. Moldar tanto as notícias quanto as opiniões geradas sobre elas. No momento pandêmico, em que a busca por diretrizes se converte em um aliado na prevenção e na contenção do novo coronavírus, Cláudia, questões sobre o papel, a travou legitimidade um e a credibilidade desses veículos de informação. pouquinho. Então, nós sabemos que foi uma época que surgiram notícias. Travou. Oh, meu Deus. Oi, ouvi. Sim, Tá já melhorou cortando um de novo. pouquinho, mas Vocês estão me ouvindo? voltou. É, melhorou já. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Na busca, no momento da pandemia, a busca por diretrizes se converte em um aliado na prevenção e na contenção do novo vírus e emergem questões sobre o papel, a legitimidade e a credibilidade desses veículos de informação. O objetivo dessa pesquisa os objetivos são investigar o processo de patemização e de espetacularização na cobertura da pandemia de Covid-19 pelos editoriais do Jornal Nacional, especificamente, compreender os meandros discursivos no modo como as notícias sobre a pandemia foram transmitidas à população pela imprensa, apontar as características do contrato de comunicação do telejornalismo e buscar traços de espetacularização nas formas de abordagem das informações relacionadas à Covid veiculadas pelo Jornal Nacional. Identificar o emprego do patos como estratégia discursiva na fala dos apresentadores do Jornal Nacional em matérias relacionadas à pandemia, fenômeno linguístico denominado de patemização. Então, essa pesquisa justifica-se pela necessidade de um exercício de reflexão sobre as técnicas argumentativas empregadas pelo discurso midiático. Então, essa reflexão sobre o papel, o poder da mídia é muito necessário. Ela emergiu no momento da pandemia, mas é uma questão que está aí, e não é só na pandemia, nas notícias que veiculam no nosso dia a dia. Então, pelos vínculos criados entre o veículo e a sua audiência. A pandemia trouxe aos estudiosos da linguagem o desafio de uma nova configuração no ato de comunicar, alterando as percepções da realidade como um todo, reconfigurando as relações sociais, o modo de ver a si mesmo, ao outro e o mundo que nos cerca. Em relação à metodologia, um projeto sobre a patemização e espetacularização editoriais do Jornal Nacional sobre a pandemia exige como metodologia uma abordagem que englobe todos os aspectos sociais e psicológicos responsáveis pela influência e captação do discurso midiático. Então, sob o viés teórico-metodológico da teoria semiolinguística, da análise do discurso semiolinguística, observamos as escolhas e os posicionamentos tomados pelo Jornal Nacional na construção das reportagens sobre a pandemia, identificando os fatos e opiniões ali mesclados. Essa escolha foi feita porque a teoria semiolinguística tem esse viés, tanto teórico quanto metodológico, e ela vai observar tanto a situação de comunicação como o papel e o posicionamento dos sujeitos envolvidos. Utiliza-se uma abordagem qualitativa, à base da exposição dos pressupostos da teoria, associada à aplicação prática da análise do gênero telejornalístico, então, unindo teoria e prática. O corpus dessa análise são 3 editoriais do Jornal Nacional, extraídos do período de janeiro até junho de 2020, onde investigamos os fenômenos de patemização nas reportagens referentes à pandemia, e compusemos um retrato dos caminhos traçados para a forma de estruturação das informações veiculadas. Então, é uma narrativa que vai sendo contada ao longo do tempo, a partir dos fatos. A escolha dos vídeos, aqui para a apresentação eu trouxe imagens, porque eu via que a internet não estava muito ruim, não dava para passar os vídeos, até pelo tempo. Mas a pesquisa foi feita com os vídeos, que compõem o corpus dessa pesquisa, seguiu o critério de relevância na evolução da pandemia, então foram pontos cruciais de virada dentro da narrativa, sendo coletadas edições que registram marcos da narrativa construída pelo Jornal Nacional. Com base nas informações coletadas,
está sendo elaborado, na verdade, porque a pesquisa ainda está em andamento, um quadro de análise que evidencia as ocorrências e motivações dos episódios de patemização e espetacularização nas falas dos apresentadores e na condução das reportagens do Jornal Nacional. Então, como dito anteriormente, o aporte teórico, ele está embasado nas raízes da própria semiolinguística, já que consideramos pertinente pensar uma análise do discurso composta por atos linguageiros, sendo realizada a partir da busca pelas circunstâncias de discursos determinantes da situação estudada. Aquela situação só nasceu, o discurso só nasceu porque emergiu daquele contexto. O contrato de comunicação, que também é uma teoria, é um conceito utilizado na pesquisa, segundo Charrodot, é um acordo tácito, no qual os envolvidos sabem como deve agir em determinada troca linguageira. Então, ali nós temos os sujeitos da troca linguageira, no caso, os criadores, os apresentadores do jornal como enunciadores, e o telespectador como sujeito interlocutor, e cada um ali sabe qual é o seu papel. Quando você liga a TV para assistir o Jornal Nacional, você já espera certas coisas, porque é como se tivesse sido assinado um contrato entre as partes. E os produtores do telejornal sabem o que eles podem e o que eles não podem fazer. Charrodot explica que a finalidade do contrato de comunicação midiático, que é o que baseia, é o que dá base para o discurso telejornalístico, se dá numa tensão entre duas visadas, que é o fazer saber e o fazer sentir. E isso é bem observado nessa pesquisa, porque é uma linha muito tênue entre o informar e o emocionar. Tem momentos que ele foge da parte do informar, ele continua na linha dos fatos, mas vai muito mais para o apelo emocional, para a patemização em si. Então, nós observamos também as estratégias de legitimidade, credibilidade e captação. Segundo Charrodot, elas vão acontecer dentro da situação de comunicação, dentro desse dispositivo. A legitimidade seria os fatos e atos que permitem que o emissor se expresse de determinada forma. Então, no caso do Jornal Nacional, ele já tem uma tradição, você já liga a TV sabendo o que esperar, porque ele tem uma tradição, ele é um jornal bem antigo, e ele segue certos critérios, então, o que ele fala tem um certo peso, é diferente do jornal que começou agora, ou de alguma outra emissora, existe toda essa questão, como é que eu posso dizer? Existe todo um conjunto de ideias que se relaciona ao Jornal Nacional. Daí também vem a questão da credibilidade, e daí nasce a captação, que é o poder argumentativo que esse jornal tem. Então, a patemização é o apelo para as emoções, vem do termo patos, então é o uso do patos, da emoção do interlocutor como estratégia argumentativa. Charrodot vai dizer que ela pode ser, então, tratada discursivamente como uma categoria de efeito que se opõe a outros efeitos, como o efeito cognitivo ou pragmático. Então, eu posso envolver o meu interlocutor por informações práticas. O jornal pode fazer isso, seria o efeito cognitivo. Pelo pragmático também, pelo uso que aquilo teria na vida dele. Ou então, pela patemização, que é o que o jornal faz nesse dado momento aqui da pandemia. Então, como toda categoria de efeito, ela depende das circunstâncias nas quais ela surge. Essa escolha argumentativa só deu certo para aquele momento ali, porque era um momento que, como falado no trabalho anterior, tinha toda a questão do afeto, as emoções estavam ali, vem todo o lidar com a morte, o lidar com a perda. Então, o interlocutor estava propenso a fazer parte daquela estratégia argumentativa. A espetacularização, segundo Debois, é produzida pelos meios de comunicação em massa, e é apontada pelo autor como um mecanismo fundamental para a movimentação do consumo, ao criar pseudo-necessidades. É um sair do real, mas dentro do mundo real. É o contar o real de uma forma diferente do que é geralmente contado. Então, é um espetáculo. É transformar, no caso aqui, a narrativa em um espetáculo. Não é um complemento ao mundo real, é um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Então, aquele momento em que o Jornal Nacional se desloca do que ele costuma fazer, que é o dar a notícia, e passa para a estratégia de patemização, vem aí junto à espetacularização. É uma alegoria discursiva. Então, baseados na noção de contrato de comunicação de Charrodot, refletimos sobre as especificidades do contrato de comunicação do telejornalismo e sobre a presença de estratégia de legitimidade, credibilidade e captação. Em seguida, nós tratamos os conceitos de patemização, espetacularização, buscando traços desses dois fenômenos no corpus investigado.
esse foi do período da pandemia, são 3 momentos da pandemia bem marcantes, entre janeiro e junho de 2020, e a gente sabe que o Jornal Nacional foi um veículo procurado por uma parte considerável dos brasileiros para estar informados sobre aquele momento da pandemia. Então, como eu disse, no início, diretamente do governo, e ele dava número de mortes, total, 24 horas, casos, fonte, então ali estava na linha editorial sempre segue. O fundo, aí vem a parte da Magesta também, até de fundo que estava dessa forma, as fontes extraídas do governo. E aí teve um ponto de virada. Eles até se deslocaram um pouquinho para dizer, olha, as informações no momento correto. Então, nós fizemos um consórcio, acho que vocês lembram de denúncia. Olha, a gente vai ter que mudar um pouquinho o jeito de fazer, vamos tentar de outro jeito. Então, daí a média móvel começou a ser passada, é uma informação, mas aí já traz um tom de crítica. Um pouco mais sobrancelha, aquele tom de crítica, aquele jeito de... No dia 7 de abril foi um marco, porque eles começaram ao invés de dar boa noite tradicional de 20 anos de Jornal Nacional, escureceu-se a imagem e os dois ficaram parados fazendo essa cara assim. E ao invés do boa noite, mostrou-se essa frase, a quantidade do dia, e a partir dali foi dessa forma, não tinha mais boa noite. A quantidade de vítimas, embaixo a legenda vidas perdidas. Então, já num tom de crítica, se desvinculando do apenas informar. Aí vem a patemização. No dia 11 de abril, eles tiveram esse momento foi uma notícia que denunciava a falta de equipamento de proteção para os profissionais da saúde. Então, essa foi dada a notícia e ela se estendeu. No vídeo dá para ver que eles têm falas individuais, falam de como está difícil, como está complicado. E aí, da semana seguinte, começou-se uma série em que tinha relatos dos profissionais. Tinha uma homenagem a esses profissionais, ao que eles estavam fazendo, e no final sempre tinha um relato pessoal. E aí, a gente tem mais a questão do patos, da emoção. Tinha enfermeiras, médicas dizendo que eram mães, estavam há vários dias sem ver os filhos. No dia 15 de maio, eles informaram que a tela de fundo, que a imagem de fundo iria mudar, eles não iam mais falar sobre o vírus, eles iam começar a falar sobre pessoas, porque, na verdade, a pandemia era sobre pessoas, era sobre perda. Então, foi substituído aquela imagem, não era mais o vírus, eram fotos de pessoas que haviam sido vítimas da Covid-19. E aí, a partir disso, continuou-se ainda com a parte da informação, mas essa imagem ficou fixa e a cada edição ela era mudada, porque eram os mortos daquela semana. Até que chegou o dia das 100 mil mortes. Nesse dia, eles iniciaram esse quadro, que era... Aqui eu considero, como pesquisadora, o auge da patemização e da espetacularização. Não falo nem em forma de crítica, nem em forma de elogio, mas é um marco observável. Porque nesse dia aqui, eles colocaram esse painel em preto e branco, que eram vítimas, e aí, a cada dia, tirava-se um momento, contava-se todo aquele bloco sobre as notícias da pandemia, e a última notícia era, vocês podem ver que está preto e branco, mas tem uma partinha azul, aquela pessoa ali, a história dela era contada, era lida, acho que era produzido por algum familiar, e era lida por algum ator ou atriz famoso da Globo da época. Então, eram vozes bem marcantes, porque eram vozes que a gente já conhecia das novelas, e que traziam toda aquela carga emocional. Então, tinha o contexto, e tinha todo o dispositivo de patemização, era realmente uma coisa muito marcante. Tá? Então, as nossas considerações até o momento são que é possível observar, nesse cenário, um deslocamento da visada informativa para uma visada argumentativa. Sai do apenas informar para começar a argumentar, a dar opiniões, e a mexer com o interlocutor a partir dessas opiniões.
Essa visada, sustentada pela predominância do patos, é concentrada no traço pessoal e subjetivo que o Jornal Nacional adiciona à narrativa, na exposição de indicadores, presente nas homenagens às vítimas e na exaltação dos profissionais de saúde. No tom de empatia ao se referir às vítimas, até o tom de voz deles mudava, gente. Na hora de fazer uma crítica ao governo, ao que não estava sendo feito, era aquela voz mais ríspida, e nesse momento de falar sobre as vítimas, era uma voz mais doce. Era notável isso no vídeo. Às famílias e aos demais telespectadores, e no tom severo de crítica ao relatar os posicionamentos do governo federal. Então, o status de legitimação é mantido. Esse deslocamento não tira a autoridade do Jornal Nacional como informador, como informante, mas há um desvio de intenções, notável. Então, essas são as nossas referências, e muito obrigada. Bem, obrigada, Tami. Cláudia, Tami, parabéns pelo trabalho. Estou com o microfone, tô, né? Me perdi aqui no celular, mas acho que está ok. Muito bem. Obrigada novamente, Cláudia. Então, acho que agora, né, os trabalhos apresentados, a gente pode passar o momento do debate, né, Maria? Isso. Só gostaria de lembrar antes que a lista de frequência está aqui nos comentários, eu acabei de colocar, tá bom? E eu peço que todos façam um registro lá para que a gente possa ter esse controle depois do evento. Aham. No caso, Cláudia, você pode parar a sua apresentação, porque eu acho que ainda está a sua tela. E aí, eu só vou também pedir para que, ao final, antes de nós sairmos, a gente possa abrir as câmeras para fazer um print, né, Maria? Para a gente fazer o registro da sessão também, tá bom? Sim. Para a gente não esquecer, que às vezes a gente Se esquece. quiser, eu acho que pode ser melhor fazer até agora, né? Porque às vezes a gente vai É, saindo. também. Também, Então, acho se que a gente puderem, pode. por favor, ligar as Também câmeras, acho. a gente agradece aqui. Isso, aí a gente já faz o nosso registro. Quer fazer, Maria, o print ou quer que eu Posso faça fazer, tudo? sim, eu já mando lá para o professor também. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Tá bem. Deixa eu só Tá tirar bom. aqui esses comentários aqui. Muito bem. José Gabriel. Vou fazer de novo. Eu estava escrevendo lá no formulário. Tudo bem. Tá bom. Muito bem. Então, deixa eu mudar aqui. Então, acho que a gente já pode começar, né, com um debate. Eu não sei se alguém quer iniciar, né? Alguém que estava aqui assistindo, enfim, fazer uma pergunta, de repente, para outro comunicador. Eu queria parabenizar, né, os colegas aí pelos belíssimos trabalhos, né? E pensando aqui o quanto que como é sofrido, né, fazer essa pesquisa. Eu ainda tenho muitos sentimentos, né, e vendo o trabalho de Gisele e Isabela, realmente eu fiquei pensando, assim, nesses momentos, passei pelo luto também, nesse período, né, e senti muito, né, mas não sei se vocês estão no trabalho de vocês, se ele terá continuidade, se vocês também estão pensando no tipo de resistência que se criou também, né? Porque a gente também ressignificou, nesse período, algumas formas de abraço, né? A gente teve pessoas que colocaram plásticos, não sei se vocês viram, teve pessoas que preferiram não abdicar do abraço, né? E a gente tem cenas bem interessantes que circularam nesse período, né, de formas de se abraçar. Não sei se vocês viram plástico, filme tipo Bolhas,
né, e que as pessoas se vestiam com aquele aparato e se abraçavam, ou seja, houve resistência a esse não abraçar, né, a se proibir o abraço, né? Então, assim, queria saber se vocês também vão analisar esse Nós, tipo de situação. na ocasião, né, nós recebemos um convite para escrevermos um texto referente a esse período, e nós duas, né, estávamos bastante afetados mesmo com essa temática, e confessamos, assim, a vocês agora, a gente pode falar, né, assim, abertamente, que lágrimas escorriam, assim, literalmente, não, a gente não conseguiu manter aquele distanciamento, foi um período bem dolorido de verdade. Mas como a gente precisava de imagens com permissão, né, de circulação, assim, para essas análises, então a gente escolheu essas duas imagens que retratam bem aí os limites provisórios do corpo, que são imagens gratuitas, que estão disponíveis, né, em site na internet e que tenha permissão de uso dessas imagens. E a gente viu enfermeiras que usavam bolhas, mãe que se cobriu para abraçar a própria filha, que era da época da saúde, imagem fortíssima. Mas essa do dinossauro a gente teve permissão, né? Ele é um médico que na época estava na linha de frente e ele estava há 36 dias fora de casa, esposa grávida e esse filho pequeno. Então ele não ia em casa 36 dias e quando ele decidiu, né, fazer esse abraço com esse dinossauro. Então, assim, nos tocou profundamente. A gente pediu autorização a ele, né, e ele nos deu essa autorização. Então, por isso que a gente não tem tanta imagem assim, né, para apresentar. A gente usou aquelas que a gente tinha permissão. Agora, as valas, né, gente? Aí, em Manaus, quando abriam aquelas valas, assim, aquilo foi impactante no Brasil inteiro, né? Uma coisa, assim, terrível, né? Para nós aqui, a gente sentiu isso profundamente, né? A forma ali desse rompimento, né? Dessa despedida, né? Como que foi lidar com isso, né? Inclusive, Lucinéia, uma das primeiras fotos que a gente realmente viu para ter, que a gente ficou muito impactada, que teve essa vontade de fazer esse artigo, foi até de uma mãe, aliás, se não me engano, era a avó que queria abraçar a neta. Então, eles fizeram tipo um macacão de plástico, né, para a menininha, para essa senhora ficar vestida. Aí tinha uma outra camada de plástico para se protegerem, né, e para conseguirem ter esse abraço, mesmo que não tivesse aquele contato. E foi daí que a gente começou a pensar nessas ressignificações das manifestações do afeto e o que a gente podia estar trabalhando. E foram, assim, momentos muito doídos, né? Porque a gente estava escrevendo esse artigo no meio de tudo que estava acontecendo. Sim. Né? Que dói. Era o afastamento de todo mundo, era aquele distanciamento obrigatório, porque a gente não estava pensando só no individual, a gente tinha um coletivo para pensar, né? Tivemos, não sei vocês, assim, mas assim, eu tive o privilégio, porque eu acho que isso é privilégio mesmo, de poder trabalhar de casa. Então, a gente tinha que pensar nas pessoas que não tinham esse mesmo privilégio, que tinham que enfrentar a rua, que tinham que enfrentar a doença. Então, isso tudo misturando, né, com o negacionismo de muitas pessoas, e a gente parecia que a sensação que eu tinha, e eu acredito que agia a mesma coisa, é que a gente estava vivendo um mundo paralelo em que a gente tinha consciência da gravidade de tudo, e muitas pessoas brincando, né? Inclusive o próprio governo. Exato. Né? Então, assim, acho que foi o artigo mais difícil que eu acho que nós duas escrevemos, assim, foi muito difícil, muito difícil.
E a gente tinha a gente sempre comentava o seguinte, que é um momento que todo mundo queria estar junto, e a gente não podia. Isso, acho que foi a pior parte, sem falar nas mortes e tudo, mas essa não poder consolar o outro com a nossa presença, com o nosso contato, foi muito complicado, muito complicado. Estar presente e estar ausente, né? Tantas Exato. ausências, né? Exato, exato. Então a gente teve que ressignificar muitas coisas. E não poder estar presente num velório, num enterro, a gente não conseguiu fazer esse fechamento, né? Esse fechamento completo. Muitas pessoas não conseguem completar esse luto por conta também desse distanciamento obrigatório que todos nós tivemos que ter, né? É muito triste, muito triste. Obrigada, viu? Imagina. Fazer um comentário geral aqui sobre os 3 trabalhos apresentados, né? Primeiro, assim, né, que uma alegria poder receber vocês, né, de outros estados aqui, apresentando trabalho nesse formato que, inclusive, existe hoje, né, se tornou de praxe, devido ao tema que vocês estão abordando nas pesquisas, nos trabalhos apresentados, né? Assim, são trabalhos que dialogam muito com a nossa proposta, né, Maria, do nosso eixo, fazer reflexões a partir desse campo da análise do discurso, né, e dialoga pelo tema, né, enfim. São trabalhos, assim, que eu noto uma profundidade teórica, né, um amadurecimento das pesquisas, pelo que eu entendi, vocês todas são doutorandas, não é? São pesquisas do nível de doutorado de vocês, né? Então, assim, pesquisas maduras, né, pesquisadoras já experientes e tudo, né? No domínio ali dos seus referenciais teóricos, a Lucinéia mais um pouco para Peixe, né? Daí a Gisela Isabela mais Foucault e a Cláudia mais com Charrodot, a semiolinguística, dentro desse campo da AD, né? Dominando os seus construtos teóricos, questões bem colocadas, né? Reflexões, algumas um pouco mais já fechadas, outras ainda em desenvolvimento, né? Então, excelentes pesquisas, assim. E no caso do trabalho seu, Lucinéia, né? Assim, esses dados que você traz, né? E a metáfora do placar, assim, meu Deus, assim, é chocante, porque como se pode, né? Utilizar essa metáfora para uma situação tão trágica que a gente viveu e tudo, né? E é interessante quando tem que a população começa a cobrar, e daí a página do Ministério da Saúde começa a informar o número de curados e tudo, porque dentro dessa estratégia mesmo do silenciamento, como você disse, né, mas também a tentativa ali do amenizar a tragédia. E assim, Exatamente. né, é como se o número grande de pessoas que sobrevive, que já é previsto mesmo nas estatísticas da doença, do vírus, né, é como se esse grande número, ele amenizasse ou diminuísse a gravidade daquele baixo percentual que morreu, digamos assim, entende? Como se isso não fosse importante, né? Como se essas perdas, por menores que fossem, ainda que tivessem sido menores ainda, muito menores, seriam extremamente significativas para um grupo de pessoas do país, para os familiares, enfim, para a população brasileira também, né? Então, e eu vejo que ela está muito, assim, dialogando com o discurso negacionista, né? Porque daí você pôs uma FD jornalística e esportiva, midiática, né? Publicitária, né? Dialoga muito, assim, com o negacionismo mesmo do governo, né? Com esse discurso negacionista do governo, que estava muito em prol da continuidade das atividades, em especial das atividades econômicas. Então, o grande interesse do governo e, portanto, do Ministério da Saúde, né, em muitos momentos, era meio que mostrar que a maioria vai sobreviver, poucos vão morrer, e aí a gente tem que continuar vivendo, tem que continuar indo para a rua, tem que continuar trabalhando, e daí não necessariamente
tendo todas essas proteções, que talvez ali, como eles pensavam, às vezes até seriam um certo exagero, né? Então, ela tem esse discurso negacionista também aliado ali, né, ao, ao publicitário e tudo, como você colocou, né? E, e no caso da Gisele e da Isabela, eu vejo que vocês fazem uma análise muito boa, assim, numa perspectiva bem Foucaultiana mesmo, dos regimes de visibilidade, né, dos corpos e das visibilidades, porque vocês analisam mais práticas não discursivas, imagens, nas novas formas ali de tentar manter um contato físico, quando ele, na forma que a gente conhecia, estava impossibilitado, né? E então, assim, eu vejo assim essa perspectiva Foucaultiana realmente funcionando no trabalho de vocês, na reflexão que vocês fazem e tudo, né? Além da qualidade da reflexão, como eu já falei aqui, né? O trabalho da Cláudia, né, também, assim, muito bem aplicado aí, né, os conceitos, muito bem aplicados, os conceitos de paternização, espetacularização, né, e no caso, né, assim, se contrapondo de fato, que a gente vê ali a motivação disso, se contrapondo ao discurso do governo, né, o discurso oficial do governo, que era no sentido de minimizar essas perdas, né, de uma frase, né, e daí não sou coveiro, né, que foi anunciado, que ficou muito conhecido, né, então, de fato, mostrava ali uma oposição ao discurso mesmo oficial do governo por parte do Jornal Nacional, enfim, né, da maioria da mídia, né, que ficou, de fato, contrária, né, ao discurso negacionista e tudo mais, né. Então, eu tentei aqui na minha fala puxar ali um pouco, assim, dessa interdiscursividade, né, é, aí na qual, né, todos os discursos ou práticas discursivas e não discursivas que vocês analisaram podem ser incluídos, né, para fazer, assim, esse apanhado, assim. E aí a Maria, não sei se a Maria tem uma pergunta específica, uma colocação específica. Eu tenho sim. Era também sobre o trabalho da Cláudia, mas acho que ela, enfim, a Perdeu a internet dela conexão. venceu. Mas também para a Lucinéia, né? Porque ela fala bastante. Só um instante. Ai, gente, desculpa meu cachorro. Enfim, né? Mas ela fala bastante da questão do negacionismo, do apagamento e do silenciamento. E esse silenciamento a gente viu em no discurso do governo com relação a várias esferas da sociedade, a vários campos da sociedade. Por exemplo, na educação, a professora Claudiana, sabe que a gente fez um trabalho sobre isso também, um apagamento constante do governo da atuação dos professores nesse período. Então, como se o período de fechamento das escolas, por exemplo, né, como você fala lá com relação ao número de mortos, tivesse apagado toda a atuação desses professores. Então, a mesma coisa a gente vê com relação às mortes, talvez até de uma forma mais grotesca, né, digamos assim, acho que a palavra é essa, grotesca, né? Porque, enfim, é todo um apagamento de vidas que a gente observa nesse discurso. E aí eu só queria perguntar para você, uma pergunta mais técnica, eu acredito, sobre a seleção da tua materialidade discursiva, né? Você trabalha com postagens do próprio Ministério no Facebook e com os comentários que são produzidos a partir desses discursos. Eu queria saber se você teve algum recorte específico dentro dessas postagens, além da questão do placar da vida, e se você, desses comentários que são os mais relevantes, quantos você selecionou, ou se você observou depois algum outro que poderia trazer também, seja não só questionando o governo, mas também em apoio, como há comentários que falam, né, graças a Deus que aqui está passando, ou então aquele comentário que me chamou bastante atenção, que foi sobre analisar também os casos de mortos, né, em que havia possibilidade de a pessoa ter morrido por outra doença e não por Covid. E isso aciona um discurso, ou melhor, aciona qual discurso? Aquele da fake news, né? Que a gente tinha circulando na época da pandemia sobre, enfim, as pessoas iam morrendo, sei lá, de acidente de carro, e aí eles colocavam Covid na declaração de óbito. Então, é uma coisa absurda, mas que a gente viu circulando, né? Inclusive sendo reproduzida em outros discursos, até mesmo
do próprio governo, né, do próprio governo federal. Então, como é que você fez esse recorte, assim, mais especificamente? Então, obrigada, Maria, pela pergunta, obrigada, Cláudia, pelas considerações. Assim, tem sido uma coisa bem complicada a coleta, porque sempre o mundo, só a hashtag tem 35 mil publicações, né? Essa hashtag, ninguém fica para trás. Mas se eu fosse trabalhar só com a hashtag, já daria tese. Como eu estou trabalhando o acontecimento discursivo e eu estou trabalhando muitos dados estatísticos, então eu selecionei marcos. Alguns marcos para trabalhar. Primeiro caso, primeira morte, primeiros 100 mil mortos. E aí eu não estou só coletando no site do Ministério da Saúde, na rede social, mas também nos portais de notícias. Então, eu já trabalhei com o G1, com o UOL. Acabei indo para a rede social, a princípio a gente não tinha pensado em rede social, mas só que quando eu me deparei com essa materialidade do placar da vida, eu não resisti. Eu falei assim, não, é impossível eu estar trabalhando com dados estatísticos, dados epidemiológicos, e eu não falar sobre o placar da vida, porque foi uma peça publicitária, né? E de muita relevância, e que ela surge no momento de mudança de ministro da Saúde, quando muda-se o ministro da Saúde, muda-se toda a comunicação, não é? Quando passa a ser Pazuello, muda-se toda a comunicação, as cores, tudo muda, né? Eles passam a usar o verde e o amarelo fortemente, né? A questão do patriotismo. Eles passam a trazer os curados, né? E tentar justificar a questão dos óbitos. Não sei se vocês lembram, mas houve uma tentativa do Ministério da Saúde de não divulgar, de só divulgar os óbitos a partir das 24 horas. Por isso que ele começa a estratificar lá, óbitos nos últimos 3 dias, óbitos ainda em pesquisando, né? Então, assim, é porque não deu para escrever tudo isso para vocês, mas, assim, tinha muita coisa assim para mostrar para vocês as condições de produção desse discurso. Ele não é aleatório, ele não surgiu do nada, ele faz parte, sim, de uma estratégia de governo de tentar colocar a população de novo na rua, né, a força de trabalho na rua, porque a gente estava no momento ainda de lockdown, né, abril e maio, aquele período crítico que tudo fecha, né, então, assim, escolas estão se readaptando para voltar, né, a ter aula de forma online. Então, assim, a gente está num momento muito crítico de embate do discurso pró-vida e do discurso pró-trabalho, pró-economia, né? Ali, por isso que a gente diz que todo esse discurso do governo ele é atravessado pelo discurso neoliberalista, né? Que coloca o trabalho como coisa mais importante do que a própria vida, né? A gente sabe que é uma falácia isso, de que se não trabalhar não vai ter vida. Na verdade, se a gente trabalhasse naquelas condições, aí é que não ia ter força de trabalho, né? Enfim, mas isso é outra discussão. Com relação aos comentários, foi aquilo que eu estava explicando. Eu optei no momento do print somente pelos comentários que o Google, o Facebook já me dava de cara, que assim, você viu lá, 1000 e tantos comentários. E, assim, dei uma olhada, assim, e vou coletar comentários para dar continuidade ao artigo. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a questão da militância, a militância digital, que é muito forte nessas publicações, principalmente essas com mais de 1000 comentários, tem muita militância para o governo, né? A militância digital forte, Deus, pátria e família, as fake news, né? Eles falam da questão dos cartórios, porque os números do cartório não batem com o número de óbitos, tem mais óbito registrado nos hospitais do que nos cartórios. Eles fazem todos os tipos de questionamento com relação aos óbitos. Então, assim, nega-se o tempo todo, mas nega-se com um único objetivo, de deixar a economia andando. O governo assume o discurso negacionista justamente porque ele tem um objetivo de que o Brasil não pare, que as pessoas continuem trabalhando e a vida siga normalmente. Então, você não vai ver Bolsonaro em nenhum momento pedir
falar sobre luto. Para quem, quando completou 100.000 mortos, ele não faz nenhum comentário assim, ó, estamos de luto, ele não colocou tarjas de luto, né? O Brasil inteiro colocou tarja de luto na rede social e Bolsonaro se recusou. Esse dia ele estava fazendo uma live festiva, como todos os dias. E eu falo que é um escárnio, né? Eu não coloquei isso lá no texto ainda, mas é um escárnio o placar da vida, né? Porque é o jogo, né? É um jogo e é também quando ele coloca lá salvos, vidas salvas, dá uma ideia de guerra também, né? Está vencendo uma guerra, uma batalha, né? Estou salvando vidas. E quando a gente sabe que a recuperação ninguém é salvo, as pessoas se recuperam, né? É uma coisa muito pessoal de cada pessoa, né? Então, assim, do indivíduo, do acesso que essa pessoa teve aos meios de saúde, né? Se ela teve ou não. Então, assim, a gente sabe que no início vai morrer primeiro os ricos, porque foram os que estavam viajando na Europa, mas depois a pandemia, a gente já sabe sobre dados estatísticos, que matou muito mais pobre, muito mais a classe trabalhadora, né, do que os idosos, porque os idosos a gente teve o cuidado de deixar dentro de casa, guardadinhos, tal, mas quem tinha que trabalhar, morreu. E a gente sabe que os dados estatísticos estão aí para provar isso. Então, houve também outra coisa que eu ia comentar com a colega que apresentou e que não pôde continuar, é a questão dos dados na TV e na toda a imprensa, a partir de junho, serem coletados pela própria imprensa. O Ministério deixa de ser uma fonte oficial, porque o Ministério simplesmente não queria mais passar as informações, né? Começou a dificultar a passagem dessas informações. Então, a imprensa organizou um conglomerado chamado Consórcio, que eles recolheram dos próprios estados as informações e montaram o próprio boletim, né? Que isso também será avaliado no meu trabalho. Mas é isso. É um trabalho arduoso, está na metade, né? Devo qualificar daqui para fevereiro. Então, a gente está aí na batalha, aí, tentando ver o que entra e o que não entra, mas é muita coisa. Obrigada. Obrigada, Lucinei. Eu acredito que a gente pode encerrar. Se ainda tem alguma consideração? Professora, seu áudio está desligado. Por mim, não, estou satisfeita, mas se as apresentadoras ainda quiserem analisar com alguma observação. Não? Então, agradeço demais a inscrição de vocês no nosso evento, a participação. Nós teremos algumas atividades ainda online, além das sessões de comunicação. Então, teremos mesas redondas e conferências, né, Maria? Que vão acontecer online, então já estão convidados para assistirem essas, né, também. E espero vê-las, encontrá-las em eventos. Eu não perguntei, no caso da Lucinéia, a orientadora tem aqui o nome, a Professora Gerente. Jarei. No caso, a Cláudia não voltou, né, não conseguiu. Gisele e Isabela, quem são os orientadores, para ver se eu conheço. Simone Hashiguchi. Ela está na Unicamp agora. Tá bom, beleza, então tá bom, que bom, porque a gente na análise do discurso vai se conhecendo, assim, né, vai nos eventos, vai lendo os trabalhos uns dos outros, e vai se conhecendo, muito legal também. Inclusive, a Gisele e eu, a gente é mais peixetiana que Foucaultiana. A gente tem o pezinho mais que em peixe. Mas aí é aquilo, né? O bate-mico, né? É o que o próprio peixe diz, né? Bate-mico. Então, é o que a materialidade pede, né? É isso aí. Então, no caso de vocês pediram Foucault. Exatamente. É verdade. Então, bons trabalhos a vocês. Obrigada. Um bom restante de semana. Nos encontramos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom evento para vocês. Obrigada. Para nós. Tchau.